Sabe aquele cansaço que vem de tentar agradar todo mundo o tempo todo? Esse esforço para ser a pessoa boazinha pode até parecer uma grande virtude, mas e se for na verdade um sintoma de uma dependência emocional bem profunda? Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse perfil para entender de onde ele vem e o que ele realmente significa. Pois é, tem uma pergunta que mora na cabeça de quem vive para agradar. O que os outros vão pensar de mim? Isso não é só uma preocupação qualquer, não. É o filtro que acaba decidindo tudo. As escolhas, as atitudes e, muitas vezes, uma vida inteira. É uma pressão que ninguém vê, mas que esmaga. Vamos dar uma pequena pausa aqui para refletir. Esse medo constante do que vão pensar, essa necessidade de buscar um ok dos outros antes de fazer qualquer coisa, isso te soa familiar? Entender a raiz desse sentimento não é só curiosidade, viu? É o primeiro passo e o mais importante para começar a desmontar essa armadilha. Mas afinal, quem é essa pessoa por trás do sorriso que nunca some do rosto? O perfil do bonzinho, no fundo, pode ser resumido em uma única e forte expressão: autoabandono. É o ato de se encolher para que os outros pareçam maiores, de calar as próprias vontades para não atrapalhar ninguém. É basicamente viver a própria vida na sombra. E olha só como esses comportamentos criam um ciclo que se alimenta sozinho. A pessoa evita conflito a todo custo. Para isso, ela sente que precisa agradar. Para agradar, joga as próprias necessidades para escanteio. E para ter certeza de que está agradando, ela precisa da validação de fora. É uma espiral sem fim que sempre empurra a pessoa para o último lugar da fila na própria vida. Tá, mas de onde vem isso tudo? Ninguém vira adulto assim do nada. Para entender o bonzinho de hoje, a gente precisa voltar no tempo. A origem dessa dor, desse padrão, quase sempre está lá atrás, na infância. Essa programação mental é construída, passo a passo. Começa quando a criança percebe o ambiente meio tenso, sabe? Pais ocupados, estressados. Então ela cria uma estratégia, ser boazinha para não piorar as coisas. Aí os pais, muitas vezes sem a menor intenção, reforçam isso elogiando. E é aí que a crença se instala. Fica um alerta para os pais. O elogio tem que ser para quem a criança é, e não só pela conveniência de ela não dar trabalho. E essa frase, nossa, ela é o resumo perfeito desse mecanismo. Parece um elogio inofensivo, né? Mas na cabeça da criança, a mensagem que fica cristalina: só me amam porque eu não dou trabalho. O amor, então, vira algo condicional. Ela aprende que o papel dela no mundo é ser invisível, é não ter necessidades para não sobrecarregar ninguém. E a consequência disso é uma transição quase invisível. A criança que aprende a não incomodar se torna o adulto que vive para não incomodar. A mesma criança que escondia um desejo para manter a paz vira o adulto que abandona um sonho para não criar conflito. A estratégia de sobrevivência da infância vira o manual de autossabotagem da vida adulta. Então, vamos avançar para ver o estrago que isso faz na vida adulta. Porque ser bonzinho o tempo todo tem um preço. E acredite, ele é altíssimo. Afeta os relacionamentos, a carreira e, principalmente, a relação com si mesmo. A fonte que baseia essa análise usa uma linguagem bem forte para descrever o resultado. Um adulto banana, castrado e medroso. Pode soar duro, mas é para chamar atenção para a gravidade da coisa. Aponta para uma pessoa que, com o tempo, fica paralisada psicologicamente. Perde a força de se impor, de lutar pelo que quer. O medo de incomodar vira uma paralisia de vida. As consequências no dia a dia são devastadoras. É aquela pessoa que não pede ajuda nem se estiver precisando muito por medo de atrapalhar, que se contenta com migalhas de afeto só para não ficar só, que sofre em silêncio, às vezes escondendo traumas gigantescos para não criar caso. Esse autoabandono crônico abre as portas para ansiedade, depressão e para uma vida sem os próprios sonhos. Para entender isso de um jeito mais profundo, mais clínico, digamos assim, a gente pode olhar para uma estrutura que todos nós temos, os 5 traços de caráter, que se formam lá na infância. Dependendo de qual traço é mais forte na pessoa, essa necessidade de ser bonzinho aparece de jeitos bem diferentes. Funciona assim: cada traço tem uma dor principal, e o comportamento de ser bonzinho vira um escudo para evitar essa dor. Por exemplo, quem tem a dor do abandono mais forte pode se tornar super prestativo, sufocante até, para garantir que ninguém vai embora. Já quem tem a dor da humilhação pode aguentar calado situações terríveis só para não se expor. O ponto-chave aqui é que o mesmo comportamento de agradar pode ter raízes completamente diferentes em cada um. Ok, diante desse cenário todo, a grande pergunta é: tem saída? Tem como mudar isso? E a resposta é um sonoro sim. O caminho para frente passa por uma decisão, uma escolha consciente de se colocar em primeiro lugar.
E essa ideia é muito poderosa. Dependência emocional não é uma sentença para a vida toda. É um padrão que foi aprendido e, se foi aprendido, pode ser desaprendido. É uma escolha continuar esse ciclo de se anular ou decidir de uma vez por todas que chegou a hora de sair dele. Certo, mas por onde começar? O processo pode ser dividido em 3 passos práticos. Primeiro, autoobservação, mas sem se culpar, hein? Comece a anotar quais são os gatilhos. É uma pessoa específica? Ou uma situação? Anotar isso ajuda a enxergar o padrão. Segundo, respeitar a autonomia dos outros. Entender que a frustração de alguém não é sua responsabilidade é libertador e fundamental para criar limites. E terceiro, mudar a atitude, começando pequeno. Em vez de um não direto que pode ser difícil, tente algo como preciso pensar um pouco, depois te retorno. É um pequeno passo que já devolve o poder de escolha. E isso nos leva a um ponto que não é negociável. Tentar fazer essa jornada sem ajuda é muito, muito difícil, principalmente se existirem traumas mais profundos na história. Um profissional, um terapeuta, vai ajudar a dar um novo significado para essas dores antigas e a construir novas formas de se relacionar, primeiro consigo e depois com o mundo. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta, uma provocação final. Depois de passar uma vida inteira se colocando por último, se anulando para não incomodar, a questão que fica é, em que momento uma pessoa decide finalmente se tornar a grande prioridade da sua própria vida?